Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 4 de abril de 2023. A gente chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro, os principais assuntos que movimentam os mercados nessa terça-feira para repercutir aqui com o nosso time, Alan Gani, Alexandre Cabral, chegando por aqui, inclusive hoje, aquele dia depois de toda a movimentação no petróleo, de toda a movimentação de várias empresas que acabaram surfando a onda de alta por conta da alta do petróleo. Hoje as coisas já começam, as abóboras já começam a se posicionar ou se ajeitar novamente na carroça. Algumas empresas que subiram bem ontem acabam perdendo um pouco de valor, caso inclusive de Petrobras, que subiu mais de 4% no pregão de ontem, hoje já cai mais de 1%, investidor colocando dinheiro no bolso e também repercutindo, claro, postagem do ministro de Minas e Energia sobre investimentos em refinarias para não depender do que ele chama de arbitrariedades do cartel da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, dos grandes países produtores de petróleo, da OPEP, que resolveram, de uma hora para outra, cortar a produção. Inclusive, essa produção, essa reunião, onde já era esperado, talvez, um corte na produção, estava marcado só para junho, mas, de forma intempestiva, o cartel resolveu fazer esse anúncio. Bom, além disso, além de Petrobras, além de preço do petróleo, a gente fala também sobre arcabouço fiscal, porque o secretário do Tesouro, Seron, falou, agora há pouco inclusive, que arcabouço não é uma licença para gastar, diferentemente do que tem sido veiculado, do que muita gente está analisando a proposta do arcabouço fiscal. Diz que não é uma licença para gastar justamente porque tem aquela regra de crescimento de porcentagem das receitas. As despesas só podem crescer no percentual das receitas e isso não seria uma licença, um cheque em branco para gastar. Essa percepção também é compartilhada do vice-presidente do Bradesco, que falou, inclusive em evento agora há pouco, que o arcabouço apresentado cria um ambiente para queda de juros aqui no Brasil. Enfim, a gente vai, claro, repercutir essas falas aqui com o nosso time. E também temos dados importantes, fluxo estrangeiro. No último dia 31, no último dia do mês, tivemos 1 bilhão 100 milhões de entrada na bolsa do investidor estrangeiro. Mas não foi o suficiente para reverter um mês de março negativo de saída do estrangeiro. E uma notícia boa, pelo menos foi o que o Alexandre Cabral postou no Twitter, o leilão do Tesouro hoje veio bom. E aí, a gente repercutindo todos esses assuntos e todos aqueles que forem aparecendo, inclusive no nosso chat, quando vocês colocam aqui suas perguntas, que nós sempre gostamos de responder. Bom, então vamos lá, vamos chamá-los aqui, os mestres, professores, Alan Gani, Alexandre Cabral, já na nossa bancada aqui preparados. Muito boa tarde, Gani, tudo em ordem? Muito boa tarde, Filipão, boa tarde, Cabral, boa tarde a toda a nossa audiência. E aí, Cabral, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Tudo jóia, tudo jóia. Paz. Sempre bem, sempre bem. E aí, então arcabouço quer dizer que o arcabouço fiscal não é uma licença para gastar. Foi o que disse aqui o Seron, que é o... Eu ia falar que é o Daniel Bruno Seron, não, mas esse é o nosso... É o nosso telespectador. É o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional. Ele falou que é mentirosa, injustiça a avaliação de que o arcabouço fiscal é uma licença para gastar, justamente por conta do teto da despesa em relação à receita. Ele diz que o desenho da regra proporciona um ajuste nas contas públicas, mesmo que o governo não atinja o aumento da arrecadação. Então vamos por parte. Não é uma licença para gastar, como vocês avaliam? Vocês concordam com ele ou vocês
estão na parte dos analistas, economistas que imaginam que pode ser sim um teto ali um pouco mais extenso para os gastos públicos. E aí depois a gente vai para outra parte. Não, eu acho que também não é uma licença para gastar, mas ele é mais flexível que o arcabouço anterior. Porque tem duas regras. Uma regra diz o seguinte: o aumento da despesa está limitado ao aumento 70% da arrecadação. Muito bem, então se a arrecadação subir lá 20%, a despesa só poderá subir 14%, ok? Muito bem, isso posto, você está arrecadando mais do que você está gastando, tem alguma sobra, só que essa sobra, ela vai demorar mais para estabilizar a dívida ou para atingir resultado primário. E por que isso? Porque você tem uma segunda regra. Então, esses 14%, ele vai casar com a outra regra, que é o seguinte, ó. No mínimo, eu vou ter, no mínimo, um piso de gasto, que vai ser inflação mais 0,6, certo? Então, vamos imaginar que a inflação tenha sido 15, pode ser? 15 mais 0,6, quanto que deu? 15,6, não é isso? Vai, grosso modo. Só que o 14 não é menor que o 15,6, então vai prevalecer o quê? O 15,6. Só que também tem um teto, né? Então vamos imaginar agora que a inflação tenha sido IPCA 10 mais 2,5. Quanto que deu? 12,5 aproximadamente, né? Eu sei que é composto e tal. 12,5. Você não foi 14? Foi, não foi? Então, tá limitado a 12,5. Então, tem um piso, o piso é maior do que a regra anterior e tem um teto, certo? Então, assim, tem um dispositivo que é um freio, mas pior do que a regra anterior. Eu acho que esse é o ponto aí que o mercado questionou bastante, é mais flexível que o anterior e vincula a despesa à arrecadação, não ataca só a arrecadação, né? A despesa, ataca a arrecadação. Então eu acho que esse que é o ponto, né? Então precisa ter uma boa arrecadação para conseguir trazer e ter superávit primário. Então não é bem novamente. assim a licença para gastar, mas tem espaço para gastar mais. Tem mais espaço, eu diria, entendeu? Fala, Cabral, que você está pensativo. Cabral está só articulando os pensamentos. Estou pensando aqui, não tem licença para gastar, só que a conta não fecha. Mas não tem licença, ele botou lá 70% da receita no mundo perfeito de Alice, 70% do que crescer a receita anterior, tirando enfermeira e Fundeb. Então ele não tem licença para gastar, só que é uma licença para gastar, não tem licença para gastar, mas de algo que não é fácil botar na prática. Então, no final das contas, eu não sei que monstro vai sair do outro lado. Entendeu? Eu não tenho licença para comprar 10 telefones desse, mas eu só tenho grana para comprar um. Como é que eu vou comprar os outros 7? É isso aí. Então, eu tenho medo de eles terem que adaptar o negócio para poder conseguir botar os outros aí para dentro. Já que a base agora dos 70 é o atual teto. O atual teto virou base. Lá o item 2 ou 3 do PowerPoint. Então eu tenho dúvida o que eles vão ter que fazer para poder encaixar a despesa dentro dessa receita. Porque imagina o seguinte, se a gente tem um cenário onde a arrecadação foi baixa, aí a despesa não está limitada a 70% da arrecadação? Sim. Beleza. Aí vamos supor que isso deu 8%, certo? Só que a inflação foi maior. Como tem um piso, certo, Cabral? Como tem um piso, você vai gastar mais. Não existe contração de despesa. Não existe contração. Sempre vai ter que gastar. Sempre o mínimo é 0,6. Lógico que né? Então. Mas a minha dúvida ainda é a dúvida da grande maioria, da onde vem a grana. E a Haddad hoje falou de novo que vem de subsídio. Que não vem de imposto novo. A não ser jogos eletrônicos e provavelmente importado. Então, aí é a segunda parte que eu queria entrar com vocês. Na entrevista do Haddad, ele fala das apostas, ele fala de alguma coisa ali da CSLL, ele fala da tributação das empresas estrangeiras ali, que, no fim das contas, não dá os 110, 150 bi que tá querendo, Por né? isso que ele quer mexer em subsídio. E aí, então, mas aí precisaria entender direito da onde viria, né? Porque eu falei, na sexta-feira passada tudo ficou para essa semana. Hoje já é terça, 2 e 15. E vai vir de semana que vem. Já adiaram? Então,
a data limite é dia 15. Né? Mas o cara maluco semana passada prometeu essa semana. Se já adiaram, sem problema. Mas... Brasil, não duvido nada já ter adiado. É Semana Santa, curte aí, deixa pra semana que vem. Sabe por quê? Eu tava ouvindo que não vai ser essa semana, porque o Congresso está esvaziado. Não adianta apresentar se não tem ninguém lá para dar andamento. Não, mas o complemento, a parte da receita. A parte da receita. Não, eu acho que também não vem essa semana. Porque o maluco lá o Seron e mais uns 2 que estavam na coletiva falaram que essa semana eles iam apresentar a parte da receita. Certo. Eu tinha visto que ia vir junto com a apresentação do PL, do projeto de lei. Então já ia ser tudo de uma vez, sabe? Apresenta o PL, aí já mostra tudo. Então, se for isso, é semana que vem. Pelo menos possivelmente. Porque hoje já é terça. Amanhã é antivéspera de feriado. Quinta é véspera de feriado. Quinta, quem é religioso, quinta-feira é quinta santa, né? Você sabe que meu cunhado não trabalha na quinta? É? A empresa dele vai dar quinta-feira, sempre dá quinta-feira santa. Até... Vocês não chegou... Quando vocês começaram a trabalhar, trabalhava quinta? Trabalhava, sempre trabalhei de quinta. Não. Quinta santa. Eu acho que até 2001... Sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Eu não sei se era 2001 ou 2002. Eu lembro, em colégio... Não tinha nem bolsa, não tinha banco. Porque jornalista é peão, trabalha sábado, domingo, feriado. Eu não sei se foi 2001 ou 2002, não tinha nem banco, não tinha bolsa, não tinha nada. Desde aí, né, Aí Gustavo Franco que acabou com o feriado. A guerra estourou no carnaval. Foi do carnaval. Trabalhou no carnaval. Professor também. Professor está acostumado a trabalhar no final de semana e jornalista, então, trabalha de... Não tem mais feriado, não existe. Não, professor depende, né? A grande maioria não trabalha no final de semana. A gente Nós trabalhamos porque a gente trabalha com muita pós, né? A pós é muito comum agora, tá bombando. Assim, tudo quanto é lugar, tô vendo isso. Sexta-noite, sábado, o dia inteiro, a cada 15 dias. Tá bombando. Aí você mata o dia de semana. Tá bombando esse modelo. Mas muito forte. Que é quando o povo tem tempo para estudar, né? Não, fica mais fácil, porque você imagina, ele traz de mais fácil aluno de média distância. Sim. Então, aluno que está a 300 quilômetros, vem toda terça e quinta, segunda e quarta, então ele vem 2 vezes por mês, chega a sexta no final da tarde, sábado acabou a aula, vai embora. Gasta um dia de hotel e tá feito. Né? Tá tendo muito, assim, vários lugares. FGV, INSPER, São Paulo, IBMEC, muita coisa sexta-noite, sábado o dia inteiro. Boa. Mas na quinta-feira santa, muita gente embarca nessa. Eu embarco quinta-feira à tarde. Você vai Dutra, pra onde? né? Às vezes assim, vou pro Rio, meus pais. Invejinha do cunhado, né? Invejinha do Mas cunhado. vai a família toda? Vai a família toda. Sim. Cachorro? Vai ser uma beleza. Vai o cachorro? O tranqueira Vai, e a mas eles tranqueira. Não, vou de carro. Eles vai de ficam carro. na estrada, no caminho lá. Ficam no madeiro. Você vai já devolver? Ele eu tô quase. Apesar que ele é a sensação. Eu ponho ele no ar, o pessoal começa a me dar dinheiro no YouTube. Pô, traz ele aqui. Sério. Para osso, para ração. É mesmo? Pessoal, eu tava hoje com 1.320. Aí chama a tranqueira. Eu falei, putz, ele não tá aqui. Eu vou sair pra pegar do quarto pra pegar, vai estar uns 500 só. Meu irmão tinha saído uns 3. Qual que é a... Tava ele lá, tinha 1.320 vendo o programa. Aí falar, pô, cadê a tranqueira? Cadê a tranqueira? Cadê a tranqueira? 7h10 hoje. Aí eu falei, putz, vou lá pegar. Tava 8 horas já. Falei, vou lá pegar. Quando eu voltar, vai ter 500 pessoas. Quando eu voltei, tipo, 1.310. Quase ninguém tinha saído. Tinha saído uns 4 ou 5 só. Qual é o ticket médio das doações? 7,10. Não, 7,10? 7,10 é que predomina. comprar... A pessoa não põe 14,20 não, é 7,10, pra dar dinheiro pro cachorro. Dá pra comprar uma ação de pets e ainda sobra um troco. Dá? Quanto tá pet? 6,4. Aí Mariana agora fica pedindo, dá dinheiro pro tranqueira. E o nome dele é Tranqueira. Não, o nome dele é Bob. Mas você chama ele Tranqueira. Só chama ele Tranqueira. É o apelido carinhoso, é Tranqueira. Pior que ele passa a olhar, ele olha pros dois já. É a voz, né? A voz associa que é ele. Deixa eu falar. Passado o momento light Santa e pets de Tranqueira, ainda sobre o arcabouço, não sei se vocês chegaram a ver um estudo feito pelo Felipe Salto, da Warren Hena. Ele falou o seguinte, que a nova regra fiscal teria gerado uma economia de 64 bilhões de reais por ano aos cofres públicos se ela fosse adotada nesse período aí de 2011 a 2022. Taxa de crescimento real anual da média das despesas seria 40% menor do que o observado. Então, se pegasse, fizesse
retroagisse, né, 2011 e 2022, o novo arcabouço fiscal teria tido uma evolução das despesas e do resultado primário do governo central. Mas é que tá, entra os Covid da vida? Dúvida minha, não sei porque eu não vi o estudo. Eu acho entra o Covid, porque o Covid foi excepcionalidade. Eu acho mas que ele não. considera ou desconsidera Eu Covid? acho que desconsidera aquele rolo do excepcionalidade. precatório, ele considera ou não considera? E a gente tinha superávit lá atrás o suficiente para poder já adaptar certinho a regra? Dúvidas que eu não sei responder. 64 bi por ano, ele fala? Por ano. 735 nesses 11 anos. Ah, bela economia. Mais ou menos da ordem de uma reforma da Previdência. Que daí dá 800 e pouco. Mas eu achei interessante o estudo porque mostra que, assim, se trouxer um número para trás, fizer um retroagindo... agora a gente tem que ver o seguinte, né, meu? Como é que vai sair esse monstro do Congresso? E o que eles vão entender do outro lado? Porque se pra gente a gente está apanhando para interpretar, imagina pros malucos. Pra gente, você lembra? Ainda não tô 100% não, mano. Eu ainda tenho algumas dúvidas no ar. Eu não consegui, no dia eu não consegui assistir a entrevista inteira do Haddad. Aí vi uns pedaços, eu liguei pro Cabral lá, que era exatamente essa parte que eu expliquei. O Cabral falou, não, ele deu mas você não sabe. Você ainda fica nos pés atrás. Fica meio... Porque tem a regra dos 50% também. É isso então, mesmo. Tipo, é muita regrinha, maluco. E você... É engraçado, os textos de jornais, né, eles são bem escritos, se explicam, mas ninguém bota um exemplo ali. Isso que falta aula, falta professor nessas pragas. Eu falei isso no dia que eu tava com a Paula lá na quinta de manhã. Eu, Paula, o Sérgio Machado e a coletiva. Falta um professor nessa história, dizer, 10 vira 12. Aí. Mas se não for 12, é 11,5. Ó, entendeu porque é 11,5? Que é 11,5 é 0. Pô, falta isso. Não, aí fica um X raiz quadrada aí aqui. Todo mundo fica meio com receio de estar falando besteira, escreve bem, mas pisando em ovos, e aí fica nessa coisa, ninguém entende nada. Falta um exemplo matemático, de boa. De boa. Eu não sei se a gente faz um exemplo matemático, porque aí fica fácil de entender, fácil de bater. Então também tem isso. Acha que precisa, também às vezes, estar escondida no jogo? Não duvido nada, mano. Que ele não tinha tudo pronto. Eu não sei se você tinha essa discussão assim no mestrado e tal. Eu reclamava muito do nível dos textos, dos artigos acadêmicos, que eram muito... Escrevia difícil e tal. E eu falei isso pro meu orientador. Falei, porra, você pega um artigo lá nos Estados Unidos, com a barreira da língua, mas parece que ele quer ser didático, né? E aqui não, escreve de uma maneira muito hermética para não ser entendido. E aí falou, é uma maneira de você não ser questionado, porque ninguém vai entender nada mesmo, entendeu? Você fala, né? E nos Estados Unidos tem a cultura ao contrário. Se você não é objetivo, se você não é didático, aí você vai apanhar. Então, acho que é uma coisa até meio cultural. Sabe o que eu fazia no meu mestrado? Vi uns textos doidos assim, eu criava um número. Tudo começava com 100. 100. Onde é que 100 entra nessa fórmula? 100 entra nessa fórmula aqui. Às vezes eu gastava assim, um dia inteiro para analisar uma fórmula. 100 tá, X já tá. Então vamos brincar de Excel. Número 1, 2, 3, 4. Já que é de I a N, a gente vai até 10 só para ver o que acontece. Aí às vezes no número eu entendia a fórmula, mas a fórmula em si eu não entendia nada de nada. Eu olhava para ela, não me disse nada. Nada, eu olhava assim, não sei. Eu não sei o que tá dizendo. Eu sei que tem um somatório, por causa do símbolo. Depois disso, acabou a minha cabeça. Aí eu virava número. Eu era humilde pra caramba com isso, mano. Não, mas dava certo. Aí dava, mas e quando não dava? Aí você ia pro desespero. Esse é o problema. Aí não dava, aí você, fechou. Aí você, vamos botar um número a mais. Errava tudo. Aí eu ia lá pro meu orientador. E aí? Como é que eu vou deduzir a fórmula se eu não sei pra que serve? E o cara era gente boa pra caramba. Não, senta aí, vem pra cá. Aí ia do lado dele no micro, a gente tentava deduzir junto. Ô Cabral, agora outra coisa, né, nesse arcabouço. Por exemplo, a gente não sabe o que vai sair do Congresso. Agora, vamos imaginar que saia intacto. Vai? Não vai. Tá? Vocês querem apostar? Não vai. Então, vai sair... Não adianta nem apostar, cara. Vai, né? Aí sai... Mas vamos imaginar. Todo mundo vai perder. Saiu intacto. Igual a Dilma falando. Aí, beleza. Tem um outro ponto, né? Quer dizer, é o jeitinho brasileiro. É a quebra da regra. Porque a gente viu isso no teto. O teto foi espetado, furado, teve vazamento, né? Botava remenda e vazava do outro lado.
Então esse que é o problema. Às vezes a gente cria regras muito boas e começa a... Primeiro sinal de dificuldade, arruma um jeitinho Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal foi assim, foi completamente... Quer ver que isso vai ser mudado? Já que é para falar de forma hermética, ô Gani, a gente pode arrumar subterfúgios para burlar o tema. Hermético você não pesquisou. Mas ele sabe. Hermético de Isso, e subterfúgios? Também. Hermético eu sei porque a Tupperware fecha de forma hermética. Quer ver uma coisa que eu acho que pode sair deturpada, assim? Você viu que o nome dele, que Lira cedeu pro Pacheco? Comissão mista? Vi. E quem avisou foi Rodolfo Rodrigues. De graça. Gente, Ele ama o Brasil? Você acha que fez preço? Vai mudar alguma coisa no meio do caminho, alguma regra vai ter uma exceção para não sei aonde. Como esse arcabouço está muito focado em aumentar, né, a receita e tal, eu acho que na reforma tributária, além daqueles impostos sobre, né, setores que são prejudiciais à saúde e tal, isso já está meio que previsto, é assim no mundo inteiro e tal. Mas eu acho que vem aumento de tributação de dividendo na segunda etapa. Quando for a reforma em si tributária. A reforma em si. Hoje é 34%, né, no imposto de renda da pessoa jurídica, né? Vamos falar, vamos passar. Só que aí eu acho que vem aumento de carga tributária, hein? Tipo, 20. Não tira daqui para pôr para lá, sobe. 20. Deixa na empresa, sei lá, 16 e 20 nos dividendos, dá 36. Mas é que tá, entra fundo imobiliário, entra simples. Não sei, acho que simples vão tirar, mas vão tributar fundo imobiliário. Acho, tá? É só aposta aqui, é só ilações. Que eu mas esse programa nível é brincadeira, meu irmão. Só são ilações. Mas e aquela questão dos fundos, né? Você viu que os fundos... os exclusivos. Exclusivos também entraram na mira, para ter comicota. Você que tá assistindo, você sabe o que é comicota? Explique, Cabral. O que é comicota, Cabral? Então vai, o que é comicota? Vamos lá, o comicota é uma antecipação do imposto de renda dos fundos de investimento, que aí eu não sei se é semestralmente, é cobrado em cima do lucro que você tem com o fundo de investimento. Aí ele tem um comicota, só que o ruim do comicota é que ele não é reinvestido, né? Geralmente o fundo... Quando você tem dividendos ou valorização, você reinveste. Com comicota, você tira. E se tiver prejuízo depois, dançou. E aí você não consegue... Aí você tem que ir para compensação de imposto de renda. Mas explica melhor, Cabral, Não, é exatamente isso. Só um detalhe. Imagina o seguinte, você aplicou R$1.000 hoje. Hoje que dia? Hoje é dia 4 de abril. 4/4. Dia 30, eu vou dar um exemplo ridículo para facilitar a vida. Não é mundo real. Vou falar, Cabral, que fundo é esse? Não existe esse fundo. Você aplicou R$1.000 hoje e tem 1.100 no dia 31 de maio. Não existe esse fundo que vai te dar 10% em tabela de renda fixa, não é ações. É a tabela de 22,5 a 15. Então você ganhou 100 conto. Tem o Gani Income, tem. Gani Income, tem. Tem o teu fundo renda fixa, e que é lotado de urânio, é isso? Aí o que acontece? Esses R$100 você deixa para a Receita Federal 15 em forma de imposto de renda antecipado. Então você pega R$15 desse, tua grana sai. Só que para eu pagar a Receita Federal, esse dinheiro tem que sair do meu investimento. Para sair do meu investimento, eu resgato a quantidade de cotas equivalente a R$15. Por isso que é comer a sua cota. Sua cota literalmente diminui. Se você tem, sei lá, 80 cotas num dia, no outro dia você tem 79, por exemplo. Porque isso vai para a Receita. Então tem fundo que o comicota é de 15, é aquele que é 22,5, 20, 17,5 e 15. E tem fundo que comicota é de 20, que só tem duas tabelas de imposto de renda, a 22,5 e a de 20. Esses fundos estão praticamente mortos, tá? Que aí a duration de curto prazo, ou não sei o que, não vale a pena para o investidor. O que predomina é de 22,5 a 15. Então essa virada de maio e virada de novembro tem o comicota. Eu sou da época do comicota semanal da era, mensal da era Fernando Henrique. Era uma loucura. O back-office, não, Fernando Henrique, isso. O back-office não parava de trabalhar, mano. Você trabalhava no Pactual, certo?
Não, eu tava na terminava de corretora. calcular um, já começava a calcular É sério, outro. porque é tecnologia dos anos 90. É louco. Pô, foi ali no meio dos anos 90, logo depois da desvalorização. Era loucura, meu irmão. Era literalmente loucura. O pessoal do back-office, você via assim, acabava de calcular, olhava tudo bonitinho, não sei o que, entregava para receita, aí via taxa de performance. Sim. Taxa de performance é de chorar de desespero. E fora que isso tudo, A tem performance IOF virtual. Mas a performance vinha em cima do todo ou já com o come cota? Vem depois do come cota. Apesar que come cota não interfere na performance. Tá. Porque o que interfere é a cota e não a quantidade de cotas. A variação da valorização cota. da cota, tá. E outra coisa, quem já trabalhou com come cota sabe de um negócio chamado IOF virtual. Que é uma loucura pro pessoal de back-office. É sério, se você falar com o cara de back-office IOF virtual, ele começa a chorar na tua frente. Se você aplicar no dia 20 de maio, R$1.000, no dia 31 de maio tem 1.100, você ganhou R$100 em 11 dias, mas você ainda está na tabela de IOF. E pela Receita Federal, o IOF prevalece a imposto de renda. Então eu tenho que fazer um come cota do IOF e do imposto de renda. Só que eu não posso entregar IOF para a Receita, porque a legislação diz que é somente sobre IR. Aí o que o back-office é obrigado a fazer? Durante 30 dias fazer duas cotas para o cliente, 2 saldos para o cliente. O cliente tem um saldo normal com IOF e um saldo sem IOF. E esse saldo no 30º dia, se ele por acaso não resgatar, o IOF volta para a conta dele. Se ele por acaso resgatar, aquele IOF do come cota é entregue para a Receita. Meu irmão, isso é simples de explicar aqui. Imagina 1 milhão de clientes. É desesperador, meu irmão. IOF virtual. Sensacional, hein? É loucura. Eu sei porque eu trabalhava com um cara assim, na bancada de trás, já perto de mim, que ele falou, meu Deus do céu, você é cheio de cliente de IOF. Ele até brincava para a comercial, não capta em maio não, pelo amor de Deus. Não capta qualquer... Maio e novembro não capta. Diz que o fundo não está captando, para poder não pegar esse IOF virtual. Que era do demônio, porque muita coisa não era digitalizada, então você ia na mão, preparava e não batia. Aí o cara pedia, pela legislação tal, que ninguém cumpria da CVM na época, o mesmo administrador eu posso compensar IOF virtual. Então vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um fundo no Itaú e um fundo no Gani Asset. Só que quem faz o cálculo da cota, os dois são no Itaú. Então tem um funcionário lá do Itaú, apesar de um gestor ser o Gani e outro gestor... Imagina, Felipe e Gani não se conhecem, cada um tem um fundo de investimento. Só que vocês chegam no seguinte, Itaú, trabalha para mim para mandar relatório para a CVM, isso tudo, que é um serviço caro, você contrata alguém. Como é o mesmo administrador, a legislação permite compensação de imposto de renda e de IOF. Aí o cliente falava, tem IOF virtual aqui, mas aqui não tem, então compensa com daqui para lá. Aí o pessoal queria se matar, o pessoal queria chorar e escambar. Não tem noção. Agora com a tecnologia é apertar botão. Mas no começo era desesperador. Isso que eu ia falar, hoje em dia, meia dúzia de linha de programação, acabou, né? Hoje é apertar botão, mas quando começou o negócio, era tenso. Tenso demais. Pra caramba. Tanto é que tem banco, tipo o Pactual, que ele põe taxa de performance uma vez por ano só. Só pra deixar o pessoal doido uma vez no ano. Porque senão ia ser essa outra loucura também, além de imposto de renda, IOF, performance. É, maluco. Aí, voltando ao assunto, vai ter come cota em fundo exclusivo. É, porque teoricamente o que a Ambima já alega perante a Receita concorda. Se um fundo é exclusivo ou restrito, qual é a diferença de fundo exclusivo? O fundo exclusivo pertence a um CPF ou a um CNPJ. Fundo restrito é restrito a nós três. Somente nós três podemos. Na legislação acaba tendo as mesmas regras, mas a palavra exclusivo popularizou. A quantidade de exclusivo ao pé da letra não é tão grande. O que mais tem é restrito, mas relaxa completamente, pode falar exclusivo pro resto da tua vida. Quem estiver assistindo o programa. Então o que alega? Como é o fundo só meu, eu só vou movimentar quando eu quiser, não tem problema de repassar cota para ninguém. Então a legislação permitia eu pagar imposto somente no dia que eu resgatasse. O que estão querendo fazer? Meter come cota em fundo exclusivo. E isso aumenta a arrecadação. Aumenta, né? Porque 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, quem tem lá fundo exclusivo vai adiantar imposto de renda. Mas
teoricamente, isso poderia ser uma saída boa. Ou para os investidores. Para o investidor é uma droga, né? O efeito juros sobre juros vai pro saco, né? Porque ele ganhava lá aqueles juros, pode ser pequenininho o que for, mas é dele. Aí ele vai e adianta. Adianta para a receita. É uma droga. Aí vão vir aquele papo, quem tem fundo exclusivo não é pobre. Fundo exclusivo hoje com menos de 10 milhões não se paga, devido à taxa Ambima, taxa CVM, taxa escambau. Quem tem menos de... Quem consegue ter um fundo com 10 milhões de patrimônio que você conhece aqui? Você tem noção quem consegue ter aqui? Aqui não. O fundo com 10 milhões de patrimônio assim, bebendo água. Você consegue saber? Eu conheço uma pessoa, mas... Você se conhece? Não, acho que uma pessoa daria, mas não posso falar, né? Porque... Mas aí eu me recordo de uma frase muito emblemática, inclusive de um ex-candidato a presidente, que ele pergunta o seguinte, tá, mas dá bilhão? Dá. Se colocar esse come-cota, dá bilhão? Dá grana, porque come-cota é dia de graça. Você não conhece? Rendeu os juros, vai lá, arranca e tchau. Cirão? Pra Receita Federal. Era Cirão que falava isso? Foi. Pra Receita Federal é assim, 2 tapas. Ih. A Receita Federal tem esforço zero, é tudo fonte. Então o cara vai lá, recolhe, manda pra Receita e toca a vida. É literalmente tudo fonte. E pra você ganha dinheiro de graça. Pelo amor de Deus. Não esqueça, povo, isso é só pra fundo de renda fixa. Tabela de imposto de renda fixa, deixa eu melhorar. Pode ser multimercado renda fixa. Então, fundo que paga 15% de IR, que é o fundo de ações, não tem come-cota, tá? Então, mas assim, vai. Aí vão aquele papo, taxa super fortuna. Aí vai começar esse discurso. Uma lenha no negócio. Polêmico na roda? Pode. Eu Quer dizer, ele que sabe, né? Eu acho que não faz sentido investir na renda fixa por meio de fundo. Qual é o barato da renda fixa? Não, qual é o barato da renda fixa? Qual é o barato da renda fixa? É a rentabilidade garantida até o vencimento. O fundo não pode garantir rentabilidade. Por que você vai para uma classe de ativos onde não garante rentabilidade, dado que você... Uma classe de ativo que não garante rentabilidade na renda fixa? Para mim não faz o menor sentido. Um ativo que tem a rentabilidade garantida. A rentabilidade garantida. Sabe quem falou isso e eu fiquei super feliz quando eu li? Também não fazia o menor sentido? Porque eu sempre tive essa ideia e ficava meio com vergonha de expor, né? Agora eu exponho porque eu tô bem blindado. Eu tinha vergonha. Eu falava, putz, vai vir a galera em cima de mim, não sei o que, você tá falando besteira. Estou lendo Peter Lynch, nada mais. Nosso amigo. Peter Lynch. E ele fala isso. Grifei, cara. A gente tem que fazer. Tirar foto e andar no bolo. A gente tem que fazer a seguinte conta, né? Eu acho que tem que fazer a conta e eu não sei dar de imediato essa conta. Você aplica numa LFT, então você ganha lá Selic mais um prêmio. Se você aplicar num fundo indexado LFT, você ganha Selic mais um prêmio, menos uma taxa de administração, menos come-cota. Mas você não tem resgate, não tem vencimento. Então você não tem imposto de renda de vencimento. Você pode ficar 40 anos ali. No outro, você de tempo em tempo tem que renovar. Então tem que meio assim, ponta da caneta, alguns títulos. Por exemplo, o que eu quero dizer, fundo de crédito privado, eu prefiro ir lá fundo e comprar IPCA é mais fácil comprar o ativo, isso eu concordo. Fundo IPCA, agora fundo de Selic eu já não sei. Mas é marginal também, né? Se puser todas as taxas do fundo e toda... a taxa você pega fundo hoje de 0,01 de ADM nos bancos de investimento. Mas enfim, falei. Tá aí, os fundos de renda fixa vão ficar bravos comigo, mas tá dito. A maioria dos fundos de renda fixa no Brasil de bancão é para perder dinheiro, que mais ganha. Agora não. Agora com 13,65 tá de boa. Mas quando o CDI teve 1,90, tiveram vários fundos, vários, não é um só não, vários, que deu cota negativa ao final de 2020 inteiro, porque a ADM era maior que 1,90. Então todo dia você estava mais pobre. Porque a minha lógica é o seguinte... É surreal isso. O cara não para pra pensar, eu vou lá num fundo de longa duration tal para correr risco. Eu prefiro comprar o ativo que na pior das hipóteses eu ganho o que eu contratei.
entendeu? E lá nesse fundo, não dá, acabou, não sei quando que, né? Não dá para prometer essa rentabilidade. Quanto que é o vencimento? Não tem. Mas o próprio Luiz Eduardo, ele lembrou um negócio aqui que é importante. Nesses fundos aí, o gestor não faz movimentos assim para também ganhar alguma coisa com marcação ao mercado. Só que aí que tá, se deu errado... Perdeu. E você não sabe quando que vai voltar. No teu título do Tesouro, você sabe que tô perdendo, mas se eu ficar até o vencimento, eu ganho isso, entendeu? Eu ganho o contratado. Então, se for para correr risco e ter o know-how do gestor, eu prefiro correr em fundo de ações ou multimercado. Pronto, falei. Pronto, opinião... Polêmica do Gani. Eu não tenho. Você quer carregador, mano? Não, Comigo, não. Ele tá livre aqui. Não, eu tô acompanhando. O problema é que acabou. Pode mostrar, Felipe? Não, acabou a bateria. Eu perguntei, quer carregador pro micro? Então tá assim a minha tela. Essa é boa, né? Pode mostrar pra mim? É melhor não, né? Vamos lá. Pode? Ó, aqui, ó. É isso aqui, pessoal. Acabou a bateria. Belo suporte. Por isso que eu perguntei se ele quer o carregador, entendeu? Belo suporte. Eu vou fazer a pergunta do Rui das Neves daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, porque a gente volta já com mais notícia, mais informação, mais repercussões aqui no BMC Market. Continue com a gente. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas 43 minutos. E estamos de volta aqui. Você que está nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu só tirar o ponto que está uma musiquinha na minha orelha. Mas um abraço aqui para o Cleonildo Vieira, para o Manuel Oliveira, também Gilmar Rocha, Rui das Neves, Fábio Moraes, quem mais? Gilmar Rocha, o Sérgio Rocha, todo mundo da família Rocha por aqui também. O Alex André, que é Rocha maluco, segundo o Rui das Neves. Harrison Wells, também Maria GR, Luiz Antônio, Libertário Consciente, o Frajola, olha o Frajola aqui, ô Cabral. Sensacional. Rony Albert Frajola, abraço pra você, meu caro. Regis Andrade, Rafael Lopes, todo mundo que está aqui, muito obrigado pela audiência. E não se esqueçam de deixar o like. Inclusive o Regis Andrade falou, não vai ter o Chama Galera. Tá, tô chamando aqui. O Léo Delara também. O Júnior Silva, o Rodrigo M e o Rafael Sabino. Fábio Mota, o Leonardo do Uruguai. E chega por hoje. Pessoal, deixa eu perguntar aqui, o Rui das Neves perguntou, e fundos cambiais, Cabral e Gani, vale a pena fundos cambiais? Então, fundo cambial, ele tem uma dificuldade animal de ser indexado a Petax, que seria o dólar oficial do Brasil, por falta de um produto que dê para ele 100% a Petax. Então, um fundo cambial que você tem que olhar é um fundo que opere somente dólar futuro. Tem uma LFT na carteira para poder ter base e fica eternamente comprado em dólar futuro. Aí você vai ter a variação muito próxima do dólar, menos um prêmio de carrego que deve dar
1% ao ano, a 2% ao ano. Então, esse tipo de fundo que procuraria se a pessoa quiser a variação cambial. Eu sou um pouco mais velho, mais raiz. Eu aplico literalmente em dólar, mais fácil. Hoje você faz isso pela Avenue em 2 tapas. Também sou dessa... Então, mas nada contra quem aplica. Só procura olhar o fundo, o que ele faz por dentro. Se ele tiver muito papel, às vezes o dólar o real está desvalorizando e o fundo está caindo. Devido à marcação ao mercado. E eu estava descobrindo aqui no site do BTG que tem um fundo que é short cambial. Então significa que quando o real valoriza, ele se dá bem. Então, se você acredita que o real valorize, procure Davi. Qual é o sobrenome do Davi? Davi o quê? Martins. Davi Martins. Ah, Davi Martins. Tá. Davi Martins. É David. É que é David, né? David. Fala Davi, Quem é o Davi? Não sei. É o Davi. David, David. que foi quase vereador de Santo André. Ou Diadema, coisa assim. Ele é de Diadema. O pessoal tá perguntando, Cabral, o que é Petax? Ah, vamos deixar pra próxima, vai. Deixa pra próxima. Sexta-feira é um dia clássico. Sexta-feira... Mas sexta não tem. Ah, que pena. Sabe por que é feriado sexta-feira? Porque é meu aniversário. Não, porque é sexta-feira santa, Cabral. A gente acabou de falar. Não, meu aniversário 40 aí? Não, nem cheguei lá ainda, tô longe ainda. Tá acabado, hein, maluco? A vida foi dura. Foi mesmo, eu tô com o pneu murcho há muito tempo. Capinei muito longe. Ô, Felipe, quantos anos? Não pode falar, Filipão? Ah, vou por 3,9 agora. Ah, não. Tô inteirão ainda, que é isso. 40, depois dos 40, 39 com um corpinho de é 65 e vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre fluxo, Cabral. Inclusive eu resgatei aqui uma pergunta do Marcelo. Ele falando, ô Cabral, olhando o fluxo da B3 nos últimos 2 dias de março, seria aquela operação de comprar sem ter vendedor que você comentou? Boa pergunta. Eu não vi um mercado de aluguel nesses últimos 2 dias, tá? Eu procuro saber, amanhã eu te dou essa resposta. Eu ligo para Genial, para alguma corretora e peço a série histórica semanal. Então, não sei te dizer. Não sei, eu não sei. Eu tô com medo de falar besteira do tipo, pode ser o arcabouço, que coincidiu, foi depois do arcabouço, 2 dias seguidos. Pode ser um pedaço de desmonte, um pedaço literalmente de abrir posição. Então, eu prefiro não conseguir afirmar. Eu sei que o fluxo foi positivo. Botaram 2.200 em 2 dias para dentro. E botaram 2.200, tá? Eles aumentaram posição. Quer ver? Foi aumento de posição. Por que foi aumento de posição? Porque se você pega no site da Bolsa, o estoque está mais positivo. Se fosse devolução de aluguel, não tinha. Tinha a compra, mas não tinha o estoque. Então, como o estoque está ficando bem mais positivo, se foi aluguel, foi muito residual. Então bateu o martelo. Predominantemente, foi de posição. Aumentando posição Brasil na quinta e sexta. Não esqueça, povo, 2.200 é nada, né? Dá 400 milhões de dólares aproximadamente. Que é nada. A Apple é 5 bi por dia, povo. Então, não é nada pra eles, pra gente é bom pra caramba. Pô, que maneiro. Mesmo assim, março virou negativo, né? Ficou negativo em 2.800 e alguma coisa, não foi? Porque tava, até os últimos dias lá, tava 6 bi negativo. Não, 6 bi tava positivo no, eu te digo no agora, 2 bi negativo. Abrindo Excel. Fluxo de gringo, março 23. Negativo em 2.378 ou no ano positivo 8 milhões e meio. Esse positivo no ano já teve 15.400, tá? Então cai aproximadamente 40%, 45%. E em dólares eles tiraram no mês 441 milhões de dólares que eles tiraram no mês de março. E pra gente é grana, pra eles é gota, né? Mas pra gente atrapalha. Literalmente atrapalha. Não é bom, não. Pelo menos nos últimos 2 dias lá de março, entraram 2 bi. 2.220. O saldo não foi tão negativo assim, né? Pelo menos. Salvou. E outra coisa, vocês querem um dado cultural? A Bolsa Americana ontem brasileira variou a mesma coisa com o sinal contrário. Oi?
Então, se você tá querendo... Uma subiu outra caiu vai. Tá. Não, uma caiu 0,37, a outra subiu 0,37. Então, se você não tiver nada para fazer, querendo pegar uma gatinha, fala para ela, você sabia da bolsa? Que no dia 3 de abril... No dia 3 de abril, a Brasil caiu 0,37, lá fora subiu 0,37. Tiveram a mesma variação em módulo. É, um dado cultural. Tudo bem. Isso não significa que todo Nada. dia Isso não significa a bolsa nada. cai em a outra é o sinal invertido. Nada. Sabe o que isso significa, Cabral? Nada, literalmente nada. Só um dado cultural apenas. E que dizia, eu não sei se ainda tem essa expressão, cultura inútil, né? Engraçado que eu tô cheio de cultura inútil, qualquer coisa que você pergunta. Mas enfim, ô Cabral, você falou do fluxo, vamos falar do leilão também? Leilão bom, hein? Queria Leilão que você bom pra falasse um pouquinho caramba, desse mano. leilão Vendeu aí. tudo, Cabrão. Vendeu tudo com a menor taxa do ano. Que isso? Então, arcabouço Agora, brilhando, assim, é isso? diferentemente do dado cultural que não significa nada, o que isso significa? Significa muita coisa. Então, o que é? Olha só. Arcabouço brilhando? Eu acho que sim. Eu acho que o pessoal tá comprando a Haddad. Que a Haddad prevaleceu ao Lula nesse atual momento. Não quer dizer que quando chegar em Congresso não vire um monstro. Pra vocês terem ideia, agosto 26. Então, quem compra esse título ganha IPCA mais uma taxa até agosto de 26, com pagamento semestral de juros. 5,6788, a menor taxa do ano. Maio 33, 0,0680, a segunda menor taxa do ano, mas a menor foi 0,0615, perdeu na terceira casa decimal. Agosto 50, perdão. Esse título já saiu esse ano a 6,48. Saiu a 6,19, a menor taxa do ano. Então, agosto 26 a menor taxa do ano, agosto 50 a menor taxa do ano, maio 33 a segunda menor taxa do ano, com o segundo maior volume financeiro do ano. Então, o leilão foi perfeito, literalmente de ponta a ponta. Tanto os vencimentos quanto o volume. Então, muito, muito bom. Assim, notícia excelente esse leilão de hoje. De verdade, excelente. Olha só. Quanto que tá? Faz um favor, quanto que tá a LTN vencimento 2025? Qual o juro futuro 2025, Filipão? Quanto que tá? Deixa eu ver. Taxa A LTN deve estar um pouquinho acima do DI. O DI está saindo a 11,98, a LTN deve estar um 12,05, 12,04. 12, vai, 12. O interesse sabe a quanto? 14. Tá indo, hein? Tá indo, hein, Cabrão? Tá. Tá bom pra caramba. Juros vindo abaixo de 12, eu acho que eu não vi há muito tempo. Então, Ó, o mercado comprando a Haddad. O mercado comprou que o Haddad, Não por necessariamente, enquanto... mas a equipe econômica, A Haddad condução o líder, né? condução do arcabouço. Então, que por enquanto, nesse momento, não quer dizer que nada mude daqui pra frente. Comprou devido, pra mim, àquela regra, Fundeb e enfermeira. Ali virou o que o mercado gostou. Não quer dizer que seja plausível e que passe como vai passar no Congresso, né? E pode ver, Lula tá light. Cadê Lula? Deu uma sumida. Não bateu mais, Glaze não bateu mais Mas no será Roberto que não é Campos. recomendações médicas? Não sei, não. Eu acho que é recomendações apareceu, políticas. ele foi lá, Pô, todo mundo que Seleção tava... feminina. Todo mundo que votou nele começou a destruir ele no mês de março. Eu acho que foi recomendações políticas. Chamaram Lula, olha isso aqui, ó. Quem te será apoiou, que tá contra, chamou te ele? apoiou, tá contra, te apoiou, A pergunta tá é, Filipão, contra. quem será que chamou e o Lula ouve no governo? Só Janja. Só Janja. Sessão foto, Felipe, olha pra lá. O Zé Dirceu. Quem que é a voz ali? Lula. Pode ser Zé também, pode ser Tem gente Zezinho. no bastidor ali Quem que Pode ele ser se Zé. aconselha. que tem uma Que voz sempre forte. tem isso, né? Uma pessoa que você se aconselha. Pode ser Zezinho mesmo, hein? Chegou pra ele, Lula, Ou a olha Janja, só. né? Pega Porra, leve menos que de 100 dias de vai governo, você estressar. já brigou com todo mundo, mano. Você já arrumou confusão com todo mundo com 100 dias de governo. Alivia, só fica mudo. Nos bastidores faz o que quiser, mas fica mudo perante a imprensa que você bater em Roberto Campos, Haddad está no meio de uma reforma política, no meio de uma reforma econômica, de teto, de arcabouço, de reforma, e você com 100 dias já arrumou barraco com todo mundo.
A gente falaram pra ele, ó, fica quieto aí, vai nas suas lives, vai nos seus eventos aí da vida, inaugura, corta a faixa, mas dá uma maneirada no discurso. Pode ver, ele maneirou. Da ata pra cá, só teve uma declaração dele. Foi a gota d'água que eu acho que chamaram ele ali na Chincha pra conversar, quando ele falou do Moro. Ali bateram muito nele, ali a imprensa destruiu o Lula, mano. Foi um timing errado, uma fala errada. Rindo, debochando. Aí chegou alguém ali, mais sábio, e falou, vem cá. Até o Flávio Dino defendeu o Moro, mano, que é o ministro da Justiça. Como é que eu posso dizer que a Polícia Federal está errada? Aí ele deve ter falado, deu rod, maluco. Conversa aí que deu rod. Pode ver, tá mudo. Mudo. Literalmente mudo. Você não escuta a voz dele. Ele falou, e ele vai em evento, você vê que ele vai em evento. Ontem, na reunião ministerial, inclusive aquela frase lá, os pessimistas vão ver nosso crescimento. Sim, mas nada por mega. Mas discursinho mais tranquilo. Paz e amor ali. Voltado pro governo, um recado indireto, sem apontar dedo para ninguém. Os pessimistas, falou o nome de ninguém, né? Então, é isso. Semana que vem vai para a China, então talvez possa trazer uns dividendos bons da China também. O cara do agro vai de novo? O Fávaro vai, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Um monte de empresa esperando o Lula ir lá para assinar uns compromissos. Da assinatura dele, né? Então, como é que é assim? O convidado que a gente trouxe aqui, da Câmara de Comércio da China e tudo mais, tem relações lá na China, ele disse que o chinês é muito protocolar. Então, quando o Lula não vai, autoridades de alta patente do Brasil não vai para a China, chinês esvazia o negócio. Fala, eu vou assinar eu e você que somos empresários. Não, eu quero Xi Jinping ratificando. Até porque o regime deles é assim, muito protocolar. A hierarquia é muito forte lá, né? Então, eles precisam da autoridade chancelando, não para falar que vai ou não vai fazer, mas é mais para criar um ambiente favorável. É a tradição deles. Exatamente. Né? A tradição chinesa. Sabe que é tradição chinesa também, Gani? O quê? Terminar o programa no horário. Tradição chinesa. Disso. E aí, por isso, o povo já chegou, na verdade, não é chinesa, é britânica, né? Mas chinês acho que é pontual também, não é não? Japonês é pontual. Japonês é pontual? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Europa, aí eu fui pegar um trem na Alemanha. Amigo, tava na passagem, 3h23. Falei, vou tomar um café ali. 3h23. É um negócio. Tem um amigo meu que impressionante. Tem um amigo meu que ele foi fazer doutorado em Chicago. E ele chegou para fazer provas de não sei o que, entrevista no inverno. Aí, 3h23. Ele falou que tava uma friaca e o ponto de ônibus estava sem aquecedor. Ele falou, malandro carioca, tomou banhão, 3h25. Vou esperar 2 minutos no busão. Ele pegou o busão, quando ele sentou, ele sentiu o negócio batendo na testa dele. O cabelo dele congelou. Ele ficou 58 minutos esperando o busão. Nossa. Porque era de hora em hora às 23. Então ele chegou a 25, 26, o busão já tinha passado. Ele esperou 1 hora sem aquecedor, não percebeu. O cabelo dele começou a congelar no pó de ônibus. Ele falou, não, depois dessa eu passei a respeitar o horário lá fora. Nossa, cara, são pontuais. pontuais. De horário. Não, depois eu conto essa manhã. Melhor. Porque se chegou no horário, você tá atrasado. Valeu, um abraço. Valeu, Cabral, abraço. Até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, abração para vocês que nos acompanharam aqui no BMC Market nessa terça-feira. Amanhã estaremos de volta, se fica agora você com dinheiro e depois o fechamento do mercado com o Top News. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, tchau.